Glória a Deus. Eu vou falar mais uma vez, só a título da gravação. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque como o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Verso de número 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Pai de graça, nós pedimos a sua misericórdia, seu amor, sua bondade, para que nesse momento nós possamos ser instruídos na sua palavra, Jesus. Nos ajuda, somos falhos, míseros, mas estamos aqui, Senhor, na posição para que possamos receber do Senhor as instruções, para que a cada dia, Deus, nós possamos ser melhores, ainda que acarretados, ó Pai, de tantas dificuldades e carências. Nós pedimos a sua graça. Fala conosco, Deus, não nos solte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, em nome de Jesus. Eu já queria abrir essa pregação dizendo para que a cada um de nós nessa noite, que bom seria, meus irmãos, se nós estivéssemos preocupados com a nossa vida. Que bom seria se cada um de nós se atentasse para a vida que Deus nos deu. É o que fala Jesus no Sermão do Monte, a partir do capítulo 7, do verso 1 ao 5. Que bom seria, irmão Lucas, se a minha preocupação fosse somente a minha vida. E que eu deixasse o irmão do lado tomar conta da vida dele. E isso é o que o sermão nos traz. O verso de número 1, talvez você possa compreender da forma mais errada possível, que é o que o mundo nos ensina. Não devemos julgar. Não julgue, irmão. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós julgarmos os outros. Não cabe a nós julgarmos as pessoas. Não cabe a nós julgarmos aquilo que é feito na igreja. Não cabe a nós julgar a maneira como cada irmão toca a sua vida. Não cabe a nós. É o que o mundo diz. Não cabe a nós. Mas será que é isso que realmente o verso de número 1 do capítulo 7 está dizendo? Será que é isso realmente o que Jesus está dizendo? Que nós devemos ser apáticos a tudo? Que nós não tenhamos influência nesse mundo de forma alguma? Meu amado irmão, eu não sei de que forma nós chegaremos numa conclusão de juízo, não de juiz, uma conclusão de juízo, numa conclusão de pensamento, se não for por forma de julgamento. Eu julgo, irmão. Se tem alguém que julga, sou eu. Um julgador confesso. Julgo tudo. Julgo preço, julgo valores, julgo situações, julgo o caminho que tomar, que decisões tomar, tudo passa por um julgamento. Julgo em que mercado vou comprar, em que rua vou entrar, que horas vou chegar, que horas vou sair. Estou julgando tudo a todo momento. Julgamento. Julgo quem eu vou ouvir, julgo aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou falar. Toda hora nós estamos julgando. Estamos tentando entrar no consenso. Você, para vir para essa igreja, você julgou. Você julgou. Você procurou saber, você procurou se informar. Você julgou a seriedade do trabalho, você julgou a minha vida, a vida da minha esposa. Eu tenho certeza que isso passou por sua cabeça. De forma consciente ou inconsciente, julgamentos foram feitos. A aparência da igreja, se você gostou da igreja, se você gostou da palavra, se você gostou dos irmãos. À primeira vista, quando você chegou aqui, você nem ouviu a pregação. Você viu a igreja, o ambiente da igreja, o cheiro da igreja, a estrutura da igreja, o som da igreja. Depois você foi acostumando com a pregação da igreja e você foi julgando. Oh, amém, glória a Deus. Gostei. Você julgou, irmão. Foi assim? Você não julgou? Você não passou por um julgamento?
Se você observar a partir do verso de número 6, que nós não vamos ater a ele, mas só a título de informação, Jesus deixa claro: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Agora, como é que nós vamos saber quem é cão? Como é que nós vamos saber quem é porco, se não for por um julgamento? Mais para frente, Jesus vai falar sobre 2 caminhos. No verso 15, ele vai falar sobre os falsos profetas. No verso 21 em diante, ele vai dizer quem entra no reino de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: será que Jesus está julgando as atitudes? E falando para nós: olha, agora vocês não devem julgar ninguém. Mas ele deu 2 caminhos. Ele deu 2 caminhos. Você vai julgar qual vai entrar. Ele deu 2 alicerces. Você vai julgar em qual dele você vai construir sua casa. Ele mostrou para nós a formação do reino de Deus. Agora cabe a nós julgarmos se nós entraremos no reino dos céus ou se nós ficaremos no reino da terra. Como é que você vai saber disso? Julgando, colocando em mente, trazendo para o campo da reflexão. Falar: não, peraí. Como ele fala no verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como é que você vai saber, meu irmão, se é um falso profeta ou não? Julgando. Julgamento. Atendendo às perspectivas, atendendo às expectativas do que pede a boa palavra, aquilo que diz, aquilo que não diz. Julgamento, irmão, nós julgamos isso a todo momento. E nós estamos somente no verso de número 1. Mas o texto nos diz: não julgueis. Não julgueis. Fala: irmão, você tá me confundindo. Eu não estou entendendo. E ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Dias atrás, nós fizemos uma pregação em cima de 1 Coríntios, capítulo de número 13, aonde nós pautamos ali o amor que Paulo cobra da igreja. O amor que Paulo cobra pelos irmãos. Que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Isso em vista a comparação dos dons, para que ninguém queira ser maior que o outro, para que ninguém queira maior vanglória do que o outro. Antes, aquele que serve é sempre o maior. Antes, aquele que se dedica pelo outro é sempre aquele que tem vista ao reino de Deus, sabendo que o que nós fazemos em terra é sempre sabendo que Deus está olhando por nós e dele vem o galardão. Não precisa que ninguém nos aplauda, não precisa que ninguém te aplauda. Deus está vendo as nossas ações. Deus tem contemplado a sua desenvoltura para Ele. Deus tem contemplado a sua graça em servi-lo. Deus tem contemplado o trabalho que nós fazemos, que você faz para o Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Deus contempla. E Paulo diz para aquela igreja: vocês precisam compreender o que é o amor de Deus. Vocês precisam compreender que o que rege tudo isso, quando todos esses dons, essas profecias, essas palavras, quando tudo isso se dissipar com a vinda de Jesus, o que vai prevalecer é o amor. É o amor. Então você pode compreender que o que Jesus está repreendendo não é a forma de julgamento, mas é uma forma de julgamento hipócrita. É uma forma de julgamento sem amor. É uma forma de julgamento sem uma perspectiva bíblica de como julgar. Você observa que as pessoas julgam sempre com o que elas têm dentro dos próprios corações? Eu vou julgar a vida do irmão Lucas. Como é que eu vou julgar a vida do irmão Lucas? Segundo o que eu acho que é certo. E presta bastante atenção, meu irmão. Eu não vou aumentar o tom de voz para você dar atenção para mim. Eu vou continuar pregando nesse tom. Quero que você se atenha ao conteúdo da mensagem. Se atenha a isso. Para eu julgar a vida do irmão Giovanni, a condenação de Jesus não é que eu não deva julgar a vida dele. É que eu julgue a vida dele segundo o que eu acho que é certo. Segundo aquilo que eu entendi que acho que é o que o irmão deve fazer.
Aí Jesus fala: se você tiver esse tipo de julgamento, você será julgado igual. Você será julgado de igual forma. Então ele diz: não julguem, para que não sejais julgados. O verso 2 diz: porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. Está vendo aqui? A mesma forma que eu julgar o irmão Carlos, a mesma forma alguém me julgará. Se não vier pelo irmão, virá por outro. A mesma forma que eu julgar a vida da irmã Exília, alguém me julgará por igual. Já vi essa história que uma vez eu contei aqui dos 2 pastores. Um pastor era um homem amoroso, era um homem misericordioso, era um homem treinado pela vida, era um homem compreendido do sofrimento, era um homem que sabia que todos, assim como Elias, eram farinha do mesmo saco, estavam todos dentro do mesmo galpão, e sabia que nós, assim como todos os demais homens, somos pó. E esse pastor, um homem bondoso, piedoso, ele caiu em pecado. Certa feita descobriram seus erros, algumas de suas falhas. E a igreja daquele homem passou por um momento de estresse, um momento problemático, mas ele saiu vigoroso daquilo. Deus o concedeu graça, Deus o concedeu misericórdia. Já o outro pastor já era um homem mais fervoroso, era um homem mais impetuoso, era um homem com um coração tanto mais julgador do que ajudador. Era um homem que gostava mais de usar a parte do cajado que machuca do que a parte do cajado que traz para perto. E esse pastor foi descoberto seus problemas, seus erros, a igreja desse pastor chegou ao fim. E um dia, um conversando com o outro, um perguntou: por que é que a sua igreja, apesar dos seus erros, os irmãos não o abandonaram? E a resposta dele foi uma das mais simples que você pode imaginar. Porque todas as vezes que eles vieram até mim para contar os seus problemas, eu nunca os julguei de forma a qual eu nunca pudesse cair no mesmo erro. Eu sempre usei de misericórdia. Eu sempre olhei para eles pensando: hoje é ele, amanhã pode ser eu. Hoje é a irmã, amanhã pode ser eu. Hoje o problema quem está enfrentando é ele, amanhã pode ser eu. E a misericórdia que eu julguei eles, a vida deles, a misericórdia com que eu tratei cada um deles, foi a mesma misericórdia que eles usaram comigo. Quando descobriram minhas falhas, quando descobriram meus erros, eles também lembraram. Um dia eu também contei meus problemas a ele, e ele não me deu uma paulada, ele me abraçou. Ele trouxe misericórdia, ele abraçou a minha alma, ele cuidou de mim, ele não me expulsou, ele não me julgou de forma a ser o juiz. A verdade, irmão, eu não sei quando foi que Deus entregou para nós esse título. Eu não sei quando foi que Deus entregou para a igreja desse século que ela deve julgar como juiz, não. Não cabe a nós bater o martelo para ninguém. Não cabe a nós dizer o ponto final de ninguém. Não cabe a nós falar: pronto, para esse irmão acabou, para essa irmã já deu, para esse é isso, para esse é aquilo. Para cada um de nós está julgar a nossa vida da forma como nós julgamos a vida dos nossos irmãos. E eu não errei no que eu disse. Nós devemos julgar a nossa vida da forma como nós julgamos a vida dos nossos irmãos. Você já viu como é que é? Você já percebeu como é que para nós a questão da misericórdia é muito mais fervorosa? Eu não consigo imaginar, meu irmão, você acordando de madrugada pedindo para Deus: Senhor, faça juízo sobre a minha vida. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, e agora eu estou aqui, eu quero que o Senhor faça juízo, Senhor. Venha com toda a ira do Senhor sobre mim e faça juízo. Alguém para confessar algo parecido com isso? Acordar de manhã, de madrugada, pedindo para Deus o juízo de Deus sobre você? Mas quantos de nós já orou assim pelo outro? Quantos de nós, meu irmão, ao defrontar alguém, ao ter problemas com alguém, ao ir de encontro com alguém, não ao encontro, quem vai ao encontro vai junto, quem vai de encontro vai contra ele.
Quantos de nós, ao ir de encontro com alguém, já foi com aquele pensamento: ah, não, mas peraí, eu vou orar. Eu sirvo um Deus de justiça, eu sirvo um Deus de fogo, eu sirvo um Deus que é o Todo-Poderoso, eu sirvo um Deus que não deixa passar nada. Mas quando o erro é nosso, nós vamos buscar em Deus, não é a justiça, não é o juízo, é a misericórdia. É a misericórdia. Então eu peço a você nessa noite que se atente a isso, se atente a esse tipo de sentimento. Jesus não condena o julgamento, Jesus condena o julgamento hipócrita. Na palavra de Deus nos diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça, e a reta justiça não é nossa. A reta justiça é a palavra de Deus. A reta justiça é o que manda a palavra de Deus. Então, ao olhar para a minha vida e ao olhar para a vida dos irmãos, o que deve operar não é o que eu acho, o que eu penso, isso pouco importa. O que eu penso, o que eu deixo de pensar, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Ao olhar para a minha vida e ao olhar para a vida dos irmãos, o que deve ser visto? O que a palavra de Deus ordena. Louvado seja Deus. E desde quando estamos aqui, à frente do ministério, nós nunca tivemos um problema de reunião. Nunca tivemos um problema quando alguém vem falar alguma coisa, ou quando nós precisamos falar alguma coisa. Até hoje não me lembro de um irmão que saiu bravo, que saiu esperneando, que saiu brigando. Nunca vi, nunca nos aconteceu isso. Porque o que nós devemos levar na ponta da espada não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra de Deus. Amado irmão, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Amado irmão, aqui nós praticamos assim, é dessa forma, segundo a reta justiça. Não é o que eu acho, não é o que eu deixo de achar. Quem governa a igreja é a palavra de Deus. Quem governa a igreja não é o magistério. Quem governa a igreja não é o corpo de diaconato. Quem governa a igreja não é o presbitério. Quem governa a igreja é a palavra de Deus. Ela é o denominador comum. Ela é a que manda. Ela deve ser o guia. E ela deve ser lida e exercida em prática com amor e misericórdia. Ah, meu irmão. Com amor e misericórdia. Quantos existem do lado de fora da igreja que não querem mais ouvir falar da igreja porque um dia foram massacrados em julgamento? Quantos estão do lado de fora hoje se tratando como desigrejados? Não querendo mais saber, não querendo mais ouvir, não querendo mais dar crédito a ninguém que vista um terno, a ninguém que fala de Deus, porque um dia alguém de nós pisou ao invés de abraçar. Alguém de nós, ao invés de levar uma palavra para trazer a pessoa para perto, para mostrar amor, para julgar da forma como você gostaria de ser julgado, se o erro fosse seu. Não sei você, meu irmão. Se eu fosse pego no erro, o que eu queria é alguém que me abraçasse. Se eu fosse pego em deficiência, o que eu gostaria era que alguém chegasse e falasse: meu irmão, peraí, você não é o último que errou, você não é o último que vai errar, você também não é o primeiro, você é só mais um, mas para você ainda existe graça, para você ainda existe misericórdia. Não estou rasgando as páginas da disciplina, irmão. O que eu estou dizendo é que acima da disciplina, ou através da disciplina, se faça um julgamento segundo a reta justiça. Que eu use a régua de medir com amor e misericórdia, para que ao invés de lançar para fora e para o mundo, eu traga essa pessoa para mais perto de Deus. E dizer que o erro dela não o separa de Deus. Que o erro que nós cometemos, segundo o arrependimento bíblico, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Mas quantas vezes você foi julgado assim? Quantas vezes? Quantas vezes, melhor, você julgou dessa forma? Não, peraí. Aquele irmão errou comigo. Aquele irmão falhou comigo. Mas eu não vou julgar ele de uma forma a qual eu estou nas minhas emoções, totalmente irado contra ele. Não. Eu vou me acalmar. Eu vou me acalmar. Como eu disse aos irmãos, quando apresentamos aqui a última turma para a igreja, algum de vocês talvez lembre da promessa que eu te fiz. O que eu prometi, vocês lembram? Que eu vou falhar com vocês. E também disse na contramão disso tudo, que vocês também vão falhar comigo.
Mas o que nos rege aqui, meu irmão, é o amor. Você concorda com isso? É o amor. Talvez eu fale uma coisa que você não gosta. E será que você vai me julgar segundo a condenação de Jesus? Pelo que ele diz? Com a medida que você julga você mesmo? Com a medida que você julga quando você é o que erra? Quando você é o que fala o que não deve? Quando você é o que pisa mais forte no tomate? Será que é com esse mesmo peso que você vai me julgar? Eu espero que seja. Porque para nós, irmão, é sempre a misericórdia. E para o próximo é sempre o juízo, né? Sim, irmão Lucas? Fulano errou comigo. Ah, não, pera aí. Vou pôr ele em oração. Vou pôr ele em oração para Deus pesar a mão nele. Para Deus tratar com ele. Para Deus tocar nele. Não, peça para Deus abrir os olhos dele. E nós estamos somente no versículo 2. A palavra segue dizendo que com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí Jesus vai e explica de uma forma bem, naquilo que nós temos como uma figura de linguagem, uma hipérbole. As professoras de plantão, um exagero. Algo além das expectativas. Jesus disse assim: por que vocês reparam no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Meu amado irmão, permita-me dizer o que seria um arqueiro. Ela vem da palavra grega que significa carpos, ou melhor dizendo, um cisco. Um cisco, um fragmento de palha, um pequenino pedaço de madeira. Jesus usa essa reflexão. Como é que vocês conseguem ser assim? No olho daquele que está lá fora, de longe você enxerga um cisco. Daquele que está lá fora, de longe, você observa a conduta errada. Cuidado, meu irmão. Devemos tomar cuidado com isso. Imagina só você está lá na sua casa. Aí você, sei lá, você viu alguém postar um status diferente lá. Você nem sabe o que é, você nem sabe o porquê, você nem sabe de onde veio. Você não sabe, mas você viu um negócio diferente. Daqui a pouco você pega e começa. Mas por que a irmã Sabrina está lá? Por que a irmã Sabrina está fazendo isso? Por que a irmã... A irmã, mas o que será que a irmã está fazendo lá em São Paulo? Por que a irmã está tirando foto com o governador Tarcísio? Deus revela, irmão. Não importa a forma. Por quê? Aí eu começo. Entendeu? Estou vendo um cisco. Um cisco. Talvez um cisco lá no olho da irmã. Tem uma passagem que me intriga demais. A passagem daquela mulher no poço. Meu, Jesus estava só com aquela mulher. Ele fala para os discípulos ir atrás de alimento. E Jesus está ali. Ah, meu irmão. Jesus tinha coragem. Jesus tinha coragem. Na língua do povo que nós temos hoje, você já imaginou, irmã Sabrina? Você já imaginou uma situação dessa? Vou me colocar no crivo. Está eu aqui uma hora na porta da igreja, e você passando lá do outro lado da rua. E você não sabe o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja. Daqui a pouco eu vou pegar alguma coisa que eu esqueci. Imagina você, que passa alguém, né? Porque a gente está numa beira de avenida, e passa alguma mulher aqui, e ela pergunta para mim alguma informação sobre o culto. Que dia que é o culto, que horas que é o culto, de que linha vocês são. E eu estou aqui, dialogando com aquela mulher na porta da igreja. Aí passa o bendito do crente, com aquela língua, que se ele deixasse Jesus usar, da forma como ele deixa Satanás usar, meu irmão, Guará já seria outra.
Guará já seria outro. Aí ele passa do outro lado da rua e me vê aqui. Aí ele pega e fica lá, o irmão, conversando com a mulher na porta da igreja. Será que a irmã Jennifer sabe disso? Será que a irmã Jennifer sabe que ele está conversando com uma mulher na porta da igreja? Isso eu estou tentando ser polido. Alguns mais maldosos já vão começar. Olha a roupa da irmã. Olha a roupa da ciclana. Olha a situação da individa. Não sei se existe essa palavra individa, mas, ou melhor, indivíduo do sexo feminino. Olha a situação. Meu irmão, o cisco já está colocado no meu olho. O cisco que você pôs. O cisco que você colocou nos meus olhos. E você enxergou ele de longe. Porque a bem da verdade, irmão, que o erro dos outros não precisa nem estar perto. Basta uma informação. Basta uma vista. Basta um pensamento. Basta alguém dizer alguma coisa. Ah, eu vi o irmão Carlos não sei aonde. O que o irmão Carlos está fazendo lá? Ah, eu vi o irmão fulano não sei aonde. O que o irmão está fazendo lá? Agora você imagina agora aquele povo samaritano. A Bíblia não nos relata isso, nem de uma parte nem de outra, nem da parte dos discípulos, nem da parte da mulher samaritana, só relata que teve um encontro. Você imagina se passa um desses crentes lá, Lucas? Eles vão correndo para Samaria. Espera aí, a mulher lá que não tem nem marido, já teve um monte, acho que ela está querendo arrumar outro. Já está conversando com aquele moço cabeludo lá no poço. Talvez um dos discípulos mais dissimulados já ia voltar correndo. Ah, então foi por isso que o Senhor mandou a gente sair daqui, né? Irmão, com toda a reverência a Jesus, só quero que você entenda a gravidade de um mau julgamento. Ah, então foi por isso que o Senhor quis que a gente fosse comprar alimento. Ah, entendi, Jesus, entendi. Entendi. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas o cisco no olho do meu irmão, mas eu pego de longe. Eu assimilo de longe, meu irmão. Que Deus limpe os nossos olhos. Que Deus limpe os nossos olhos. Teve um tempo atrás, eu estava bem abatido, bem chateado. Situações da vida. E eu me lembro de um irmão que chegou para mim, faz um bom tempo já. E ele falou, olha, eu estou com uma dificuldade de acreditar em Deus. Dificuldade de acreditar em Deus, a situação é assim, assim, assim. Irmão, que Deus seja a minha testemunha aqui. Eu não, de forma alguma, eu quero me vangloriar com isso. Só aprendi isso, foi por causa de muita pancada. Eu peguei e falei, meu irmão, eu te entendo. Te entendo. Que esse pensamento também passa na minha mente dia e noite. Coisas que nós não sabemos. Queria eu, meu irmão, que nós pudéssemos ter as respostas da vida para tudo. Né? A irmã Leopoldina chega, Rodrigo, eu estou pensando nisso, isso, isso. Meu irmão, peraí. Abri a gaveta das respostas para a sua causa, pronto, está aqui. É isso que Deus manda para a senhora. Queria eu que fosse assim. A irmã Sabrina vem com alguma coisa, eu falo, meu irmão, está aqui, peraí. Ah, esse problema aqui, ó. Na gaveta da informação, é isso que Deus quer a forma. O resultado é esse. Mas a bem da verdade, irmão, que todos nós passamos pelos mesmos crivos. A bem da verdade é que talvez também a minha oração não é respondida, assim como às vezes a sua também não. E a forma como nós lidamos com isso são diferentes. Talvez você se dá melhor com o não de Deus. Talvez eu já seja um pouco mais espalhafatoso. Ou talvez seja o contrário. Mas a bem da verdade é que nós temos uma resposta pronta para o julgamento, mas nunca para estender a mão. Para estender a mão a gente pensa, repensa, olha, analisa quem é, que erro foi, para depois ver, não, peraí, vamos lá ver o que dá para fazer. Sendo que nós deveríamos fazer o seguinte, irmão, eu te entendo, mas nós vamos estar juntos. No sim ou no não de Deus, nós vamos estar aí. Nós vamos estar aí. Nós somos fracos mesmo. Você já não conheceu algum pastor super-herói?
Sabe aquele pastor super-herói que dá até vergonha de você contar seus problemas para ele? Ele é o super-herói da igreja. Talvez Jesus tenha que prestar continência para ele quando entra no templo, porque ele é o santo de Israel. Ô pastor, eu tenho medo de contar os meus problemas. Eu não consigo chegar para o pastor e dizer para ele meus pecados. Ou quando eu chego perto dele, eu tenho que melhorar tudo. O jeito que eu ando, porque perto dos irmãos eu ando torto, eu ando estranho, eu ando meio espalhafatoso, eu falo errado. Mas quando eu chego perto do pastor, eu tenho que estudar um texto. Eu tenho que falar bem o português, porque o pastor é um homem santo. Ele não tem problemas. Deixa eu desmistificar isso e dizer, meu irmão, que nós temos problemas dos mais variados. Às vezes eu ouvi o pastor Lucinho dizendo uma coisa muito importante, eu estou dentro do texto, não tenha paciência comigo. Não me julgue mal. Não me julgue mal. O pastor Lucinho disse assim, vocês acham que a vida de pastor é fácil? Vou dizer para vocês como é a minha vida. Eu estou resolvendo um problema, aparece o outro. Estou resolvendo o outro, aparece o outro. Daqui a pouco estou distribuindo senhas de problemas. Distribuindo senha para ver quais são os que eu vou sortear para resolver. Assim é a nossa vida, meu irmão. Não é diferente da sua. Não é diferente da sua. Não é. Os mesmos problemas que vocês enfrentam, nós também enfrentamos. E às vezes até maiores. Mas que Deus nos dê graça. Então nós sabemos que há deficiência. Vamos ser bem sinceros, irmão. Se eu começar a contar meus problemas aqui, minhas dificuldades aqui, talvez você fique escandalizado. Fala, o Rodrigo passa por isso, o Rodrigo está assim. Mas vamos melhorar isso. Se você contar o seu problema, nós também ficaremos aterrorizados. Se Deus abrir aqui o LED da transparência e trazer desde o amanhecer até o findar dos nossos dias, vamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que se Deus olhasse para os nossos pecados, quem subsistiria, irmão, diante de Deus? Já parou para pensar nisso? E agora eu te pergunto, quem somos nós para julgar segundo aquilo que nós achamos o que é certo, sendo que nós erramos da mesma forma? Romanos capítulo 2 diz que Deus ele abomina essa forma de julgamento. Aquela forma de julgamento que eu condeno na Sabrina aquilo que eu mesmo faço, eu condeno na minha esposa aquilo que eu faço pior, eu condeno na irmã Gabriela aquilo que eu pratico todos os dias. Que julgamento é esse? Que julgamento fajuto é esse? Quem de nós, irmão, teria coragem de fazer isso? Pegar alguém no erro que mente. Vamos começar a dar nome. Ah, irmão, nossa, você viu, irmão, lá como é que ele é mentiroso? Mas você também é um mentiroso de marca maior. Já viu como nós somos bons em ver o cisco no olho do irmão, na conduta dentro do templo? Nossa, fulano conversa dentro da igreja, mas talvez você converse até mais. Mas é que você não percebe a sua conversa. Já viu o motoqueiro? Vai dizer para o motoqueiro que ele buzina demais? Ele escuta todas as buzinas dele, irmão, mas ele vai buzinar, ele vai reclamar para você do carro que deu uma buzinada para ele. Ele escuta todas as deles. Todas. Mas qual que é o problema? Tem uma trave no olho dele. Ele só vê o cisco do seu. E talvez nós sejamos assim por vezes. Eu vejo que a irmã não tem uma conduta adequada. Ah, lá a irmã não tem. Olha o cisco no olho dela. Jesus está dizendo isso. Para de achar esse cisco no olho do irmão. Voltemos ao texto. E não vê a trave que está no teu olho. Vamos para a trave? A trave vem do grego dokos. É uma viga que sustenta telhados. É uma estrutura de casas. São grandes vigas de madeira, irmão Lucas. Está vendo a hipérbole, o exagero, tanto para um lado quanto para o outro? Eu não consigo ver se tem um cisco no olho da irmã Gabriele. Daqui eu não consigo. Não consigo ver se tem um cisco no olho do irmão Carlos, do irmão Júnior. Não consigo. Será que eu não conseguiria ver uma trave nos meus? É o que Jesus está dizendo. Meu irmão, faça uma reflexão. Você não é juiz do próximo. Você julga as atitudes, mas você não julga o próximo. Você julga o que é feito. Você não julga quem é que fez.
Você julga a causa dos problemas. Você julga a proporção dos problemas. Você não julga o causador dos problemas. Cabe a nós usar de amor. Cabe a nós usar de misericórdia. Você não peca, irmão. Você não erra. Você não falha todos os dias. Você não cai todos os dias. Ah, se não é a mão de Deus sobre nós. Há quem diga que só é corrupção quando se é descoberto. Só é corrupção quando se é descoberto. Se não é descoberto, não é corrupção. Estou dizendo que está certo. Mas se tem uma linha que ele segue, talvez seja essa. Se for pego, é corrupção. Se não é, vida que segue. E quantas vezes nós lidamos com o nosso pecado assim? Só é pecado, né, irmã Sabrina? Se alguém descobrir. Se ninguém descobrir, a gente segue. Mas Deus está olhando. Jesus está vendo aqui. Eu enxergo tanto o cisco quanto a trave. Eu enxergo tanto um olho quanto o outro. E eu sei qual é a medida que vocês estão usando. A medida que vocês usar lá no cisco, eu usarei com vocês na trave. Ah, meu irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. João Calvino, sobre este versículo, ele diz: os homens são extraordinariamente perspicazes para observar os defeitos dos outros e extraordinariamente cego para os perceber os próprios. Os próprios. Posso te contar outra história? Talvez você vá gostar de ouvir. Isso é uma dinâmica. Talvez você chamar algum irmão aqui e dizer para ele: olha, diga 3 qualidades que você vê em mim. Bom, isso vai ser fácil para ele. Talvez ele fale da oratória, talvez ele fale da palavra, talvez ele fale da amizade, talvez ele fale da vestimenta, eu não sei o que ele vai usar, mas para achar qualidade é assim. Ele vai tentar. Agora, se eu falar assim, vem aqui agora, meu irmão, e diga 3 defeitos dele. Ele vai olhar para mim, isso na minha frente, né? Ele vai olhar para mim, talvez ele vai pensar, e vai tentar achar alguma coisa que não seja tão pesado, né? Para que não fique tão agressivo. Eu já passei por uma situação dessa, irmão, e realmente é desesperador. É desesperador. A pessoa te olhando, querendo saber qual é o defeito dela. E nessas horas a gente realmente não fala. A gente esconde, a gente omite. E Jesus disse isso aqui, explícito no texto. Por que reparas tu no arqueiro, no cisco que está no olho do seu irmão, e você não vê a trave que está nos seus? Porque nós sabemos, irmão, que talvez o que eu fale para a irmã, ela já vai retribuir para mim. O que eu fale, um erro da irmã Exília, talvez ela já vai falar: mas também você é dessa forma. Você age assim também, você tem disso, você tem daquilo. Meu irmão, aprendamos com a palavra. No texto da Santa Ceia, que nós sempre falamos aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome do cálice. Porque nós sempre temos a tendência de olhar o irmão do lado. E o irmão lá, ó, vai ceiar. A irmã lá, ó, vai isso. A irmã lá, ó, vai aquilo. Conheço uma irmã, que ela não é do nosso ministério. Irmão, eu descobri tanta coisa da vida dos outros através daquela irmã. Mas pasmem vocês ou não, nenhuma coisa boa. Mas descobri de tudo que vocês imaginam. Desde coisas simples até coisa um pouco mais pesada. Mas eu descobri tanta coisa dos outros através da vida daquela irmã. Mas nenhuma delas era boa. Era que fulano era assim, que fulano era assado, que ciclano era assim, que ciclano era dessa forma. Aí você para pensar segundo a palavra de Deus. Será que se nós usássemos todo esse empenho, irmão Lucas, para falar e para descobrir os erros dos outros, para a nossa própria vida, será que a gente já não estava melhor, não? Será que a gente não estaria mais fervoroso? Será que a nossa vida já não estaria mais reta, mais limpa, mais santa, mais firme?
Somos extraordinariamente perspicazes para os defeitos dos outros e extraordinariamente cego para perceber os nossos. Somos rápidos para condenar e lentos para nos arrepender, exigentes com os outros e misericordioso conosco. Mas sabe do que é que Jesus chama pessoas que são assim, irmão? Ele não está falando isso somente para uma leva de crentes. Ele está passando o Sermão do Monte, aquilo que é a coluna espinhal do sermão. As epístolas têm, a sua grande maioria, base no que Jesus disse. Ele condena essa pessoa como hipócrita. Talvez você se arrepie com essa palavra, irmão. Longe de mim viver uma hipocrisia. Longe de mim ser um hipócrita na casa de Deus. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Um ator incumbido de representar um personagem. Um ator incumbido de representar um personagem. E isso significa a palavra hipócrita. Ele é um personagem, ele é um ator. Ele atua bem. Jesus, quando conversou com um dos fariseus, entregou para ele um enigma. E aquele homem julgou o enigma. Jesus disse para ele: julgaste bem. Talvez o comentarista do texto possa ter dito: se tem uma coisa boa que um fariseu sabe fazer, é julgar. E Jesus chamou os fariseus de hipócrita. São personagens. São homens incumbidos de um ator, de um papel, de julgar. De julgar. Eu espero que nessa noite você não caia nessa. Eu espero que nessa noite você abra os olhos para que você não caia sendo um juiz da vida dos outros e um advogado para você. Para mim, para a vida dos outros, eu sou um juiz, irmão. Eu bato o martelo e pronto. Conversando com uma irmã, ela já trouxe esse mistério esses dias atrás. Para acusar, meu irmão, tem muitos. Para ajudar, tem poucos. Para colocar a língua para fora, tem muitos. Para estender a mão, tem poucos. E para quem gosta de fazer esse papel de hipócrita, de acusador, quem é o acusador das nossas almas não é nada vindo do reino dos céus. Quem é o acusador das nossas almas, a bem da verdade, não é nada vindo do reino da terra. Quem é o acusador das nossas almas é aquele que vem do reino das trevas. Então, antes de você emprestar sua língua para que ele use da forma como quer, lembre-se que você não é do reino dele, você é do reino dos céus. Amém? Você não é no reino das trevas, você é do reino de Deus. Controle a sua língua. Controle a sua língua, você não é juiz, você não é o advogado, você é um discípulo de Jesus e não um hipócrita, não um personagem. Você também tem erros. Você também tem erros, assim como nós. Assim como nós. Segundo Lutero, o hipócrita, ele vê todos os pecados, menos os seus. Glória, né? Ele vê o pecado de todo mundo. Ele vê o pecado até de quem não é crente. Até de quem não é crente. Uma vez eu estava numa roda de conversa no serviço, tinha acabado de chegar, irmão. Aí estava lá o ranchão preparado. Eu despreparado, tranquilo, irmão. Armas abaixadas, né? Tranquilamente. Passando assim, daqui a pouco eu escutei assim, ó. Ô varão, vem cá. Falei, eita agora. Quando vem com essa entonação assim, eu falo, o assunto lá já deve estar fervoroso, né? Aí eu cheguei lá, irmão Giovanni. Olhou os meninos na mesa. Aí o rapaz perguntou assim: o que você tem a dizer sobre a tatuagem? O que você tem a dizer sobre a tatuagem? Aí eu peguei, olhei assim na mesa. Tinha uns 5. Os 2 braços fechados, pescoço, umas coisas que estão abrindo a lei aí, tá? Estão fazendo. Peguei e falei, depende. Depende. Como assim depende? O povo de Deus ainda é pecado. Para quem não está na lei de Deus, para quem não está na lei de Deus, Deus irá julgar da forma como lhe convém. Vamos explicar isso aqui? É pecado para nós, meu irmão. É pecado para nós. Segundo a regra que o mundo governa, para ele está tudo certo. Por isso que é necessária a pregação da palavra. Por isso é necessário alertá-los do perigo do erro, que segundo a lei do nosso Deus,
falhas, coisas que vão contra a lei de Deus, são pecados. E um dia nós estaremos diante do nosso Deus, prestando conta daquilo que fazemos no nosso corpo e fora do nosso corpo. Mas no mundo que nós vivemos hoje, na nossa era, para Ele está tudo certo. E a bem da verdade, meu irmão, o que é um risco na pele para quem já entregou a sua alma para o cão? Vamos ser sinceros. O que é um risco na pele? O que é um cigarro? O que é uma bebida? O que é uma droga? O que é alguma coisa assim? Para aqueles que já um dia não quiseram mais saber da palavra de Deus, ou para aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus, para eles está tudo certo. Nós sabemos que é pecado, porque um dia Deus não nos julgou segundo aquilo que nós deveríamos ser julgados. Deus não usou de nós com juízo, Deus usou conosco misericórdia. Deus olhou para mim, para você, e não olhou assim e falou: ah lá o pecador miserável, vai queimar no inferno. Não! Ele olhou para nós e julgou como Ele gostaria que fosse julgado. Ele usou a medida que Ele ensinou que deveria ser usado. Não usou comigo a questão do juízo. Ele foi o meu advogado. Ele é o nosso advogado até hoje, junto ao Pai. Amém? Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado. Fiel. Fiel. Vocês estão compreendendo, meu irmão? Vocês estão compreendendo isso? Nós devemos saber que, para aqueles que estão lá fora, essas coisas que nós vemos são somente os efeitos do pecado, os efeitos do desvio, os efeitos de Adão sendo exposto diante do mundo. Mas tem solução para eles. Quantos de nós passa perto do andarilho e fala: ah lá, ó, lá vai o miserável. Quantos de nós passa perto de algum bar e fala: lá, ó, ai meu Deus, que vida, né? Que vida mesmo, meu irmão. Que vida, porque não é você que está lá. Que vida, que não é um parente nosso que está lá. Quando nós olhamos alguém numa situação de miséria, e nós queremos desenhar, e nós queremos olhar e falar assim: ah lá, ó, coitado dele. Desvia o caminho, vai, sai de perto dele. Nossa, tem mau cheiro. Nossa, é dessa forma. É isso ou aquilo. É o nosso julgamento hipócrita, porque poderia ser um de nós. A bem da verdade, tem muitos dos nossos lá. Aprenda isso. Satanás, meu irmão, ele conhece o nosso nome, mas ele prefere nos chamar pelos nossos pecados. E não é assim que nós fazemos às vezes com os irmãos? Olha lá, ó, é pecador, é miserável, é isso, é aquilo. Nós chamamos pelo rótulo. Mas nós somos cristãos. E Jesus, mesmo sabendo das nossas falhas, não nos chama por ela, nos chama pelo nome. Nos chama pelo nome. Daniel, varão muito amado. Abraão, chama pelo nome. Não chama pelo nome. Eu não quero que você saia daqui, meu irmão, com a síndrome da hipocrisia, de que agora surgiu um falso moralista, de que não, então eu vou fingir ter misericórdia pelos irmãos. Muito pelo contrário, eu quero que você entenda que nós também temos defeitos gravíssimos, que só não foram expostos pela misericórdia de Deus. Que nós também temos falhas gravíssimas, que só não foram expostas. Você tem, eu tenho. Falhas gravíssimas, que só não foram expostas. São feridas, assim como teve Naamã, um grande soldado, homem de guerra, queria que Deus o livrasse de uma forma do passe de mágica, mas o profeta fala para ele: não vai não vai ser da forma como você quer não, vai lá mergulhar no rio. O homem todo condecorado, todo leproso, assim somos nós, temos várias e várias dificuldades, vários pontos de carência. Então o que me dá o direito de julgar o irmão do lado, segundo o que eu acho que é certo, sendo que eu sou falho e pecador? Não julgueis de forma hipócrita. Não julgueis de forma hipócrita. Vocês lembram da história de Davi e o profeta Natã? Aqui está um exemplo de leviandade.
no julgamento. O profeta Natan chega para Davi e conta a parábola de um homem rico e da sua cordeirinha. O profeta Natan chega e fala: Davi, usando a ênfase da questão da época, do contexto, Davi tinha tomado para si a mulher de seu soldado, a única que seu soldado tinha. Davi era um homem de muitas mulheres. E Natan chega para Davi: Davi, deixa eu contar uma historinha para você aqui. Preste bem atenção. Existia um homem que tinha vários cordeiros, várias posses. Um homem cheio de riquezas, podia ter o que queria, a hora que quisesse. E existia um outro, que só tinha uma cordeirinha. Uma única cordeirinha. E esse homem de muitas posses foi e tomou a única cordeirinha que esse homem tinha. O que será que deveria ser feito com esse homem? Davi, um rei, um homem com a trave nos olhos, conseguiu enxergar um cisco na parábola. Não, peraí, esse homem sou eu? Talvez ele deve ter pensado, será que esse homem sou eu? Ou pela sua resposta, acho que nem isso passou pela cabeça dele. Quem é o homem? De quem nós estamos falando? Aí o profeta diz, aí ele vai dar a sentença. Digno de morte é o homem que assim procede. Está vendo, irmão? Está vendo? Como é que para julgar os outros nós somos rápidos? Natan pega e fala assim: muito bem. Já que nós vamos usar essa medida com o outro, nós vamos usar com você também. Porque você é tal homem. Você é tal homem que não enxergou a trave nos seus olhos. E queria matar o outro. Antes de corrigir, meu irmão, é necessário ser tratado. Antes de eu chegar na vida do irmão e querer dar palpite na vida dele, eu preciso também saber que eu tenho falhas, que eu tenho que cuidar da minha vida, que eu tenho que andar também segundo a mesma palavra que eu vou decretar sobre a vida do irmão. É preciso, é necessário. Por isso que ele diz, verso de número 5, hipócrita, personagem, tira primeiro essa trave do seu olho e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do seu irmão. Você está vendo aqui a sequência? Primeiro você vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja, sabe? Deixa a palavra de Deus trabalhar no seu coração, no seu interior, quebrar você, sabe? Dar aquela chacoalhada, mexer a roseira, tirar os espinhos. Deixa Deus trabalhar na vida sua. Senhor, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Vai trabalhando, Jesus. Vai trabalhando, vai fazendo a obra, vai transformando meu testemunho, vai mexendo comigo, vai indo, Senhor, vai trabalhando. Vai trabalhando. Aí Deus tirou a trave dos seus olhos, Deus tirou a trave dos meus olhos. Agora eu consigo enxergar melhor, consigo chegar com o irmão, é como eu, que a irmã também é da mesma forma que eu. Consigo enxergar bondade, misericórdia na vida do irmão. Aí você tenta ir lá e tentar tirar o cisco no olho do irmão. Mas é com amor, é com misericórdia, é porque você já foi tratado. Só entende de misericórdia, irmão, quem um dia precisou dela. Só entende de julgamento quem um dia foi julgado com amor. Diante do tribunal de Deus, todos nós estávamos condenados a uma prisão perpétua, que ninguém poderia nos livrar. Mas segundo diz a nossa querida história, um dia um homem se apresentou para ser preso em nosso lugar. E para mim e para sua surpresa, ele era o filho do juiz, que usou de misericórdia conosco. Só entende de misericórdia com o irmão quem um dia precisou dela. Não abra mão. Não abra mão do seu irmão. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua casa. Não abra mão dos irmãos da igreja. Não abra mão. Mas o irmão é pecador. Mas o irmão é isso. Mas o irmão é aquilo. Vamos falar de você então, santo de Israel. Vamos falar de você então, santa. Todos nós somos falhos.
Todos nós somos pecadores, Jesus diz isso. Tira a primeira trave do seu olho, está dizendo, se enxerga, meu filho. Se enxerga, quem que você acha que você é? Quem que você acha que você é? João Crisóstomo, um dos pais da igreja, diz, quem corrige sem humildade não cura ferida, apenas aprofunda. Quem corrige sem humildade não cura ferida, somente aprofunda a ferida. Nossa função aqui não é aprofundar nada, não é machucar mais, é curar, é trazer o amor de Deus. Vocês estão entendendo isso? João Calvino, mais uma vez, diz, quem conhece profundamente a própria miséria, torna-se mais moderado no julgamento dos demais. Por isso você diz para o irmão, eu te entendo, irmão. Eu te entendo. Entendo. Você consegue olhar para o irmão que caiu e dizer isso, irmão? Irmão, não sei o que te levou a isso, mas eu te entendo. Vamos lá, levanta. Caiu, vamos. Aquele que está de pé é o outro que tem que cuidar para ele não cair? Não. Cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Você pode entender, meu irmão, a trave representa mais do que pecados específicos. Ela simboliza um orgulho espiritual. É a trave no olho do fariseu, do hipócrita. É um orgulho espiritual. É uma autossuficiência. É uma justiça própria que ele usa. Ele não usa a palavra de Deus. Ele usa a justiça dele. É uma falta de arrependimento. E foi exatamente isso que Cristo combateu durante todo o seu ministério. Lembra do publicano? Foi justificado, porque ele chegou que jeito? Tem misericórdia de mim. Ele sabia quem ele era. Já o fariseu, lembra do discurso? Jejuo 2 vezes, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nem mesmo sou como um desses aqui, ó. Nem mesmo sou como um desses. Irmão, tome cuidado com os picos de santidade. Tome cuidado quando nós achamos que porque nós oramos mais, quando nós achamos que porque nós jejuamos mais, que porque nós frequentamos mais a igreja, que agora nós somos melhor que o irmão que não vem. Posso abrir o coração? Posso? Não? Posso? Pelo irmão Carlos, então, ó. Eu evito falar de nós. Eu evito falar de mim. Eu evito falar da minha esposa. Eu evito falar. Falar do que nós fazemos para a igreja, de como nós tomamos conta da igreja. Eu evito. Dificilmente vocês vão ouvir a gente falar algumas coisas aqui. Mas vamos jogar a régua real das coisas? Tirando, acho que uma vez que eu fui pregar no outro ministério, nesses 4 anos nós não faltamos um culto. Até porque o culto era em casa, então a gente tinha que estar lá. Não faltamos uma oração, tanto lá quanto aqui. E você percebe que a gente nunca usa essa carta com ninguém. Nunca usa essa carta com ninguém. Nunca joga isso na mesa com ninguém. Porque isso é o meu pensamento, isso é a minha conduta, essa é a nossa maneira de agir, de vir. É nos tranca, é nos barrancos, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades, é com dor, é sem dor, é com dinheiro, é sem dinheiro. A nossa posição é essa, mas esse é o julgamento que a gente faz com a gente mesmo. Eu nunca vou falar, seu irmão, eu estou aqui, por que você não veio? Eu não sou dono seu, meu irmão. Eu não sou dono seu. A nossa função aqui é somente pregar a palavra, que Deus conscientize a cada um. Que eu acredito que essa é a maneira certa. Jesus é o bom pastor, não sou eu não, sou ruim, irmão. Sou ruim. O bom pastor é Jesus. Ele deu a vida dele por nós, não fui eu. Será que é tão difícil para a pessoa entender isso?
Será que é tão difícil que Ele é o bom pastor, que a minha e a sua fé deve estar firmado nele? Pedro diz, não tenho domínio sobre o rebanho, porque o rebanho é de Deus. O rebanho é de Deus. Agora, a minha função é te aproximar dele, por intermédio do Espírito Santo. Para que você venha, frequente, se fortaleça, se encha, entenda como é o julgamento de Deus. E longe de nós ter esse orgulho espiritual. Até porque, vamos ser sinceros, irmão, quem mais acusa é quem menos faz. Alguém discorda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já bati para você não discordar. Quem menos faz é quem mais acusa. Tá assim, mano? Pode ir. Quem faz, geralmente, não liga para muita coisa. Ah, tá bom, se eu não fizer, eu faço. Quem menos faz é quem mais acusa. Agora, quem mais faz, leva de boa. Deixa eu dar uma parafraseada aqui para você acordar bem. Ronaldinho Gaúcho uma vez falou assim, ó. Ele disse assim: os bons são tudo gente boa, os ruins são marrentos. Isso se aplica a nós. Os espirituais, irmãos, são tudo gente boa. Os marrentos, os ruins, essa leva aí que não quer nada com nada. Você vai ver, você conversa com eles para você ver, irmão. O assunto é todo atravessado, irmão Giovanni. Agora conversa com os irmãos espirituais para você ver. Eles dão risada, eles conversam, eles te abraçam, eles contam uma coisa. O clima é leve, irmão. Os bons são tudo gente boa. Os crentes ruins que são tudo, não sabe, Deus me livre, irmão. Deus que nos livre disso. Seja gente boa. Amém? Seja gente boa, seja gente de Deus. Seja gente que entenda a dor do outro. Uma vez eu ouvi uma jovem senhora falando assim: quando bate alguém lá em casa pedindo comida, eu já tenho um prato separado e um copo separado para ele. Ele come lá, se ele deixar eu lavo, deixo lá. O que será que aquela pessoa tem de tão contagioso assim? Tá vendo a falsa hipocrisia? Eu ajudo, mas com ele lá e tal. Gente do convívio, gente que a gente viu crescer. Gente que a gente viu crescer. Será que você consegue fazer um autoexame da sua vida hoje? Será que você consegue? Talvez você está pensando, Rodrigo, que pregação mais simples, que pregação sem tantos gritos. Se você observar o verso 5 em diante, Jesus disse assim, Mateus escreve assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2, e abrindo a boca, ele ensinava. Eu não sei se você aprendeu na escola com algum professor gritando a matéria na sua cabeça os 50 minutos de aula. Não é assim. Ele ensina com paciência, para que a pessoa entenda. Por isso é um monte de crente botando cabeça, irmão. Vai para o culto e quer sentir tanta coisa no culto, ele só não sente Deus. Ele sente tudo. Sente arrepio, sente frio, sente fome, sente tudo. Só não sente Jesus. Só não sente sentimento, só não sente o ensino de Jesus. Isso ele não sente. Ele sente até o demônio, mas ele só não sente Jesus. É incrível. Jesus pregou sentado sobre um monte, mas quando ele abriu a boca, ele ensinou. Que nessa noite, meu irmão, você não se atenha ao tom da minha voz, mas que você se atenha ao ensinamento. Não julga, não. Não julga segundo aquilo que você entende. Não julgue segundo a sua experiência de vida. Não julgue segundo a sua caminhada, julgue segundo a palavra de Deus. Para que você não tenha problemas para a sua vida, tanto nessa vida quanto no porvir. Amém? Fique de